Vejamos como editar as bandas de integração de esforços de placas no CIP 3D. As bandas de integração das placas definem linhas nas quais, para uma determinada largura de banda, se integram os esforços correspondentes à placa para obter esforços de barra. Para isso, abrimos o menu Placas na parte superior da interface e clicamos em Bandas de integração. Depois selecionamos as placas usando o botão esquerdo ou marcando uma área de captura e confirmamos com um clique direito. Na parte central da janela que se abre, é exibida a geometria da primeira placa selecionada. Se mais de uma placa tiver sido selecionada, uma vez terminada a edição, as bandas de integração são copiadas para o resto das placas selecionadas. No lado esquerdo, o programa permite-nos ativar a visualização das referências de bandas, uma vez introduzidas, bem como os isovalores de deslocamentos e esforços se a obra estiver calculada. Também podemos ativar as capturas. Se clicarmos no primeiro botão da barra de ferramentas superior para definir a integração de esforços em banda, esta pode ser a partir dos esforços internos, caso em que podemos utilizar esforços uniformizados assinalando a caixa correspondente, ou a partir das forças nodais. Uma explicação detalhada destes métodos pode ser encontrada na ajuda disponível clicando no ícone à direita. Com o seguinte botão podemos gerar bandas de integração em zona selecionada. Em primeiro lugar, introduzimos a largura das bandas. Depois de aceitar, selecionamos 4 pontos com o botão esquerdo do rato que definem a zona de geração. As bandas de integração são paralelas à linha definida pelos 2 primeiros pontos selecionados e serão geradas dentro da zona tendo em conta a geometria da placa. O resto das opções permite-nos introduzir e editar manualmente as bandas de integração. Através da opção Nova, introduzimos uma nova banda de integração. Para isso, depois de introduzir a largura e aceitar, selecionamos 2 pontos dentro da placa com o botão esquerdo do rato. A partir de editar, podemos modificar as propriedades de várias bandas de integração simultaneamente. Para este efeito, selecionamos as bandas com o botão esquerdo ou marcamos uma área de captura e confirmamos com um clique no botão direito. Na janela que se abre, modificamos a largura e o número de pontos de esforço. Para apagar um grupo de bandas de integração, utilizamos a seguinte opção com o mesmo nome. Da mesma forma, selecionamos as bandas com o botão esquerdo ou por meio de uma área de captura e oprimimos o botão direito para confirmar. Com mover a extremos, movemos o extremo de uma banda de integração. Para tal, selecionamos com o botão esquerdo o extremo da banda e seguidamente a sua nova posição. Podemos também unir várias bandas de integração. Depois de clicar na opção, selecionamos várias bandas paralelas com o botão esquerdo ou marcamos uma área de captura e confirmamos com o botão direito. Desta forma, gera-se uma única banda de integração no espaço definida pelas bandas selecionadas. Para dividir várias bandas de integração, clicamos sobre o botão correspondente e depois selecionamos as bandas com o botão esquerdo ou marcamos uma área de captura. Com o botão direito introduzimos o número de divisões na caixa de diálogo e clicamos em aceitar. Como resultado, são geradas várias bandas de integração ocupando o lugar de cada uma banda selecionada. A última opção na barra de ferramentas superior permite-nos mostrar ou ocultar incidências nos elementos em que tenham ocorrido um erro. Se posicionarmos o cursor sobre estes elementos, é exibida uma mensagem descrevendo o erro. Para terminar a edição das bandas de integração e confirmar as alterações, clicamos em aceitar. A criação de bandas de integração é utilizada para consultar os esforços em cada banda como se fossem os esforços de uma barra da estrutura. Para isso, depois de calcular a estrutura, selecionamos esforços no menu Cálculo.